Pessoal, desculpa o atraso. Bom dia, Rita, Annelise, Conceição. Consegui me organizar aqui, então a gente vai voltar. Hoje, então, deixa eu anotar aqui o tema. Óleos e creme de massagem. Bom dia, Tatiana, tudo bem? Fixei ali o tema. Diana, tudo bem? Bom dia, Annelise. Bom, pessoal, então vamos lá. A gente já atrasou hoje, né? Então vamos começar falando um pouquinho pro tema. Enquanto isso, o pessoal vai estar chegando, tá? Vai ficar gravado sim, tá? Vai ficar gravado aqui, pode ficar tranquilo, sem problema nenhum. Bom dia, Valéria, tudo bem? Vamos lá. A ideia aqui é só mostrar os principais óleos e tudo mais, tá? Muita gente tem dúvidas em relação a utilizar óleo vegetal e óleo mineral. Ambos são bons e cada um tem alguns aspectos melhores e outros piores. Vamos começar falando do vegetal que todo mundo adora e todo mundo acha, muita gente considera o melhor porque, como ele é vegetal, ele é melhor absorvido pela pele. E justamente, né, a maior vantagem do óleo vegetal é essa, né, porque como ele é mais natural, ele consegue ser melhor absorvido pela nossa pele, tá? Agora, tem alguns aspectos que ele acaba... E outra coisa, o óleo vegetal, ele pode ser de semente de uva e o de amêndoas, que são os mais conhecidos e utilizados na massagem, tá? Então vou te compartilhar aqui com vocês a tela do óleo de semente de uva. Existem esse tipo de pote, mais clássico, né? Hoje em dia bonitinho. Não se preocupem em relação à marca em si, tá? É só uma questão que eles têm nesse estilo, mas eles também podem estar vindo nesse spot mais a granel, que aí acaba ficando mais barato. Até deixei o preço aí para vocês. Geralmente uma contraindicação dos óleos de semente, contraindicação não, um ponto negativo, né? Porque não é contraindicado, mas é um ponto negativo, é o preço. E esse preço tá relativamente bom. Mas eu só coloquei aqui para vocês justamente para chamar atenção. Nem sempre esse tipo de óleo é confiável. Então a gente tem que verificar bem quem que está manipulando, quem está extraindo. E por experiência própria, na maioria dos lugares em que você tem um óleo de semente de uva de qualidade, e olha, semente de uva costuma ser o óleo vegetal mais barato disponível no mercado. As outras, abacate, amêndoas, girassol e tudo mais, eles são mais caros, por quê? Porque exige mais matéria-prima para você obter o produto. Então, quanto mais você precisa de matéria-prima para obter o óleo, mais caro ele fica. E o da semente de uva, ele tende a ser mais barato. Porém, se a gente pensar que hoje, quem consome uva com semente? O mercado. Quase ninguém mais. Olha só como que isso influencia, né? Então, se você parar para pensar, os óleos de semente de uva, daqui um período, e aí eu tô pensando daqui 20, 10, 15, 20 anos, pode ser que fique mais caro ainda, porque as pessoas não produzem mais uva com semente para extrair e fazer o óleo
vegetal, por exemplo, ou vai ter que existir alguma outra forma de produção específica para poder fazer essa extração, tá? Então, de qualquer forma, existe, mas tomar cuidado com as empresas que vendem. Ó, esse daí tá 1 litro, R$ 45. Isso é muito, muito, muito barato, tá? É muito barato e até é de se desconfiar. Não estou falando aqui que eu estou desconfiando dessa marca específica, vou até tirar aqui, tá? Mas, por exemplo, essa marca aqui que tem, ó, né? O valor é 5 vezes mais caro, né? É na faixa ali de R$ 150 o litro do óleo de semente de uva, tá? Tem também o óleo de amêndoas, tá? Ó, o óleo de amêndoas. O óleo de amêndoas também é muito utilizado. Johnson, né? Da Johnson Johnson para bebê tem bastante óleo de amêndoas. Como é um potinho pequenininho, ele tende a ser mais barato, mas o valor por ml, por litro, acaba ficando mais caro do que o de semente de uva, inclusive, né? Na faixa aí de 150, R$ 200 o litro do óleo, tá? Mas a maior vantagem dele é que você consegue utilizar o óleo para poder misturar melhor com o óleo essencial, tá? E aí ele é reabsorvido. Então isso facilita muito o processo. E, por exemplo, as terapias indianas, onde você vai é, utilizar já para poder fazer a hidratação mesmo da pele, não precisa ser necessariamente aí um vegetal, tá? Você pode ter e é a maior vantagem. Agora, então, o ponto negativo é o quê? É o custo dele. Um outro ponto negativo que pouca gente fala é em relação ao cheiro dele, tá? Eles falam que é neutro, que não cheira e tudo mais. Mas, na verdade, ele cheira sim, tá? Porque como eles são vegetais, naturais, né? Você não consegue controlar. E não tem um padrão, tá? E aí, muitas vezes, eles vêm cheirando gordura mesmo. Vêm cheirando gordura. Então, às vezes, dependendo do lugar que você está trabalhando, isso acaba ficando bastante incômodo, sabe? Não é muito bacana. Então tem que analisar esse custo-benefício mesmo. Aliás, esse foi um dos motivos pelo qual na Xizen, na minha clínica, no meu dia a dia, a gente acaba utilizando o óleo mineral, tá? Tem umas vantagens do óleo mineral, que aí eu vou falar para vocês agora o que a gente utiliza, vou compartilhar aqui com vocês. Tem esse óleo, por exemplo, da água natural. Ele é um dos mais em contas, mais popular, mais utilizado. Inclusive, por exemplo, lá nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, quando eu fui voluntário, a gente utilizava esse tipo de óleo e é dessa marca do creme de massagem também, que aí eu vou mostrar depois para vocês. Mas eles têm um concorrente forte que na internet que vem divulgando bastante e que parece que também é bom. Também é essa marca Hidramais para profissional. Então, eu não conheço particularmente essa, eu uso mais da água natural, mas eles estão basicamente o mesmo valor, 38, 35, no máximo R$ 40 o litro do óleo para a gente poder utilizar ali no nosso dia a dia. E por ser vegetal, ele é muito utilizado, por exemplo, em queimados, para fazer uma capa de proteção e impedir, por exemplo, infecção, tá? Impedir a infecção, porque fica mais exposto à pele por causa da queimadura. Então ele tem essa vantagem. Então ela tem uma dificuldade um pouco maior de fazer essa penetração, essa absorção pela pele, porque ele é mineral. Mas ele ajuda bastante na hidratação também, tá? E todos os óleos, eles têm essa premissa, né, de utilizar para fazer o deslizamento. Então não é para a gente ficar utilizando muito óleo na nossa massagem, tá? É diferente quando você pensa lá naquela massagem indiana, que aí você tem que usar um monte de óleo, você escorre óleo, por exemplo, né? O Shirodari que você coloca no terceiro olho, aí vai escorrendo e tudo mais. Então tem diversos óleos. Dessas duas marcas, da Hidramais lá e da Água Natural, são os mais em contas, tá? Os mais baratos. Mas você tem Vitaderm, você tem Ádicos, você tem Creo Cosméticos, você tem Lacma, você tem
Que mais que tem? Eu vi um outro hoje de manhã, acabei esquecendo agora. Mas existem inúmeras empresas, tá? Que produzem esses tipos de óleo de massagem e creme de massagem. Então, você pode estar escolhendo de acordo com a região que você mora, as opções que existem. Mas se você comprar pela internet também, dependendo da quantidade, hoje o Mercado Livre está aí para todo mundo. A maioria que eu pesquisei ali, você encontra no Mercado Livre. E aí você compra 2, 3 potes, acaba ficando até com frete grátis. Então isso também é interessante. E se você trabalha, você vai conseguir estar utilizando ele tranquilo. Quando você compra um mineral, você sabe o que você está comprando, porque ele é industrializado e ele é garantido, né? Tem a marca, você não corre risco de comprar alguma coisa diferente, tá? E aí, independente do fornecedor. Essa é a dica que eu dou para quem quer utilizar óleo vegetal. Pesquise o fornecedor, verifique a empresa, a indústria que está produzindo esse óleo, porque isso faz muita diferença. Senão você está comprando gato por lebre, tá? O custo ele não é barato, se tiver muito barato desconfie e pesquise. Pode ser que seja uma empresa bacana, que tenha um produto bom e que tenha um preço muito bom também. Lógico que isso pode ser. Mas não existe milagre, né, gente? Em nenhuma área existe milagre. É a mesma coisa que a gente fala da massagem barata, não existe milagre. Hoje em dia a gente valoriza a nossa mão de obra, então tem um custo para isso, tá bom? Rita, eu vou falar isso aí já já para vocês, tá? Isso vai entrar no tema final, quando a gente vai falar da base agora. Então eu comecei com os óleos neutros, o óleo de semente de uva, e aí depois a gente vai falar dos cremes de massagem, depois eu vou falar de outras características que eu gosto, e aí depois a gente entra nesses canforados, tá? Patrícia, bom dia, tá? Seja bem-vinda. Então, como eu estava falando para vocês, resumindo, óleo de massagem. Então, existem os vegetais e existem os minerais, tá? Todos têm vantagens e desvantagens, tudo bem? Bom, qual que é a principal vantagem do óleo vegetal? Ele é melhor absorvido pela nossa pele. Quais são as desvantagens? Bom dia, Darlan. As desvantagens principais é o custo, o preço, ele costuma ser mais caro, tá? Ele tem um valor maior, mas e também ele não tem um padrão de cheiro e de característica de cor, tá? Dependendo da extração, do modo como é feito, dependendo da safra da semente, da uva e tudo mais, do produto natural em si, ele tem uma variação muito grande e pode chegar até cheirar gordura, por exemplo, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então pesquisar bem, tá? Não tem milagre, os preços são mais caros. Se estiver muito barato, tem que pesquisar, tem que verificar como que é feita essa extração, o tipo de empresa e tudo mais, tá? E em relação aos minerais. Então, o mineral ele não é tão bem absorvido pela pele, mas ele é utilizado muito em queimados para fazer uma capa de proteção que mantém a pele protegida. Então, não é bem uma hidratação, mas ele protege bem a pele ali, muito utilizado em queimados para evitar infecção, por exemplo, e auxiliar ali na cicatrização, né? Então, por exemplo, você tem ali alguns óleos vegetais de girassol, por exemplo, que vão ajudar bastante ali nesse processo de cicatrização. Então, já é o óleo de girassol, ele é um óleo de vegetal, mas ele já tem um valor bem mais alto. Por quê? Porque o potencial dele de cicatrização também é muito maior. Então, as pessoas usam muito para evitar escara, por exemplo, né? Um paciente que está há muito tempo acamado, um lesado medular. A gente usa muito esse óleo de girassol, que comercialmente chamado de Dersane, tá? Para justamente fazer esse processo de botar a pele para evitar escara, queimadura e tudo mais, tá? E ajudar na cicatrização, tá ok? E o óleo vegetal, o óleo mineral, ele tem um preço mais barato, ele é padronizado, então a indústria faz ele de uma maneira que sempre, né, é o mesmo que você vai conseguir estar utilizando, você não tem surpresas em relação a cheiro, em relação a cor, em relação à qualidade. E um detalhe que eu sempre falo para todo mundo, o óleo ele não foi feito para utilizar em abundância, não na massagem relaxante tradicional. A gente vai utilizar ele moderadamente só para fazer o deslizamento.
Por isso que também eu particularmente acredito que não tem problema você utilizar um óleo mineral, tá? Muitos lugares, empresas, spas no mundo inteiro utilizam o óleo mineral para massagem, usando moderadamente, dosando, sabendo ali como que você utiliza, não tem problema nenhum, tá ok? Em relação aos cremes de massagens, é a mesma coisa, só que creme de massagem, aí a maioria já é tudo industrializado. A diferença dos cremes são os ativos que você pode estar encontrando para poder estar praticando ali no seu dia a dia, né? Então, o creme de massagem, por exemplo, vai ter ali daquelas mesmas empresas, né? Então, eu particularmente sou fã, assim, do pessoal da Água Natural, por quê? Por causa do preço. Ele é muito acessível para o profissional. Ele torna, né, a gente consegue utilizar muito. Não é nem propaganda, assim, eles nem estão me pagando nada, né? Nem sabe assim. Mas uma outra vantagem que tem, como a gente tem uma empresa, tem um spa e graças a Deus o nosso giro é grande, a gente consegue comprar direto com a empresa, como se fosse um representante, né? A gente compra bastante, lógico, tem que ter lá uma quantidade mínima razoável, então você precisa ter um volume muito grande e você consegue comprar por um preço muito mais barato mesmo, tá? Então é uma coisa que vale muito a pena você se organizar. De repente na sua cidade aí tem cria uma associação de massoterapeutas, tá? E aí vocês compram tudo junto, cria ali um CNPJ de uma associação, de uma cooperativa, que aí praticamente não tem custo, não tem muito imposto para estar pagando, né? É mais tranquilo, tá? E aí vocês peguem e comprem junto esses materiais. É uma dica bem bacana para vocês se organizarem e conseguirem ter um custo menor, né? Diminuir um custo de vocês. Aí aquela outra empresa concorrente também tem, né? Um óleo um creme de massagem, eu acabei não colocando aqui, ela chama Hydra Mais. Ah, tem aqui, ó. Até coloquei com preço aqui, tá? Creme neutro, 1 quilo, aproximadamente aí, ó, 38, R$ 40 o quilo. Então é bem em conta para você poder estar utilizando massagem. Eu, particularmente, não gosto de usar creme de massagem na massagem relaxante corporal, né? Eu sei que alguns procedimentos acabam sendo melhores. Na área da estética você consegue estar utilizando mais, então é possível. Mas existem também outros produtos mais caros, de uma qualidade talvez superior, né? Por exemplo, para estética, com ativos e tudo mais, né? Para celulite, para gordura localizada, para estria. Então existem todas essas diferenças que, né, de acordo com os protocolos que vocês aprenderam, a prática de vocês fiquem à vontade em estar utilizando aí para vocês, tá? Ádicos, Vitaderm, Lacma, essas empresas tradicionais, todas elas, né, que são nacionais, são muito confiáveis. No Brasil, esse mercado aí cresceu muito. E essas mais, né, Valmari, que eu tinha esquecido da Valmari. A Valmari também é uma empresa bem reconhecida, muitas vezes a gente acaba encontrando. Eu acho que a Vitaderm dessas todas é a mais popular de todas, né? Mas eu também não tenho certeza, tá? A Valéria está perguntando aqui, ó, não é o primeiro profissional que conheço que fala bem da marca da Água Natural. Particularmente a gente usa bem, eles estão um preço bem em conta mesmo, tá, Valéria? Então não tenho nada contra esse tipo de empresa. E a gente também, como a gente tem empresa, CNPJ, a gente tem um giro grande, a gente acaba comprando em maior quantidade e aí o preço fica muito mais em conta. Então, quando você tem um negócio, tem uma empresa, você tem que pensar nisso também para poder viabilizar o negócio, né? Então, isso é interessante, tá? Comprando pela internet também fica sempre mais barato. Então, os óleos de cremes de massagem é isso que eu tenho para falar. Ah, em relação ao creme, outra coisa que eu gosto sempre de falar é que eu gosto de usar o creme de massagem para fazer a reflexologia nos pés. Mas aí eu gosto de utilizar algo um pouco diferente, mais hidratante, que eu penso que pode gerar um diferencial no atendimento, porque a gente consegue num custo mais baixo também, e que a gente usa lá na clínica, que é um creme hidratante da Natura, todo dia, é um creme mais normal. Vou colocar aqui uma imagem para vocês
conhecerem ou associarem mais fácil. Esse hidratante normal lá todo dia, Natura todo dia chama a coleção. Então esse creme é muito gostoso, tem cheiros agradáveis, aromas agradáveis, tá? E a gente utiliza na reflexologia podal, né? Ele tem só uma questão que a gente sempre chama atenção. Uma vez a gente foi atender a reflexologia um dia da noiva, então ela ia se casar. Um dia antes ela tinha feito o pé e a mão. E aí na reflexologia a gente usou esse creme e ele borrou ali o esmalte, sabe? Ele tirou o esmalte. Ele é um pouco mais forte, deu alguma reação e aí acabou saindo. Então toma cuidado com o esmalte, principalmente em dia da noiva. Se for no dia a dia, possivelmente o cliente não vai reclamar, porque não vai fazer tanta diferença assim. Lógico, a não ser que ela tenha acabado de fazer, pago lá o valor X, Y para poder fazer a unha, hoje em dia 40, 50 reais, né? Não é muito barato mais. Então, se a pessoa faz isso, tem que ficar atento, tá? Mas é um creme que eu gosto bastante, a gente usa na nossa clínica no dia a dia e funciona bastante. Agora, uma outra dica que eu tinha em relação, ele desliza muito bem, viu, Roseli? Isso, acho ele maravilhoso, pois ele não perde o deslizamento, exatamente. E isso é bem bacana mesmo. Porque na reflexologia você tem que ter um creme que hidrata, mas você não pode ter um creme que hidrata muito rápido, porque aí você perde ele e não consegue deslizar. Mas você também não pode ter um creme muito oleoso, sabe? Porque aí, né, você não vai conseguir fazer pressão e não vai conseguir praticar bem a reflexologia podal, tá? Um outro que eu gosto muito e pode ser um pouco mais polêmico, mas por quê? Porque ele é mais caro. Mas no Japão, né, o valor da massagem é muito maior, o salário era muito maior, que nem eu já falei para vocês. E aí a gente usava o creme Nivea, esses de latinha mesmo, tá? E aí misturava com óleo de bebê Johnson, né? Um óleo bebê Johnson neutro, preferencialmente neutro, e aí a gente ia misturando com esse óleo para dar um ponto de cremosidade que fica bem semelhante do hidratante da Natura. Então ele é bem hidratante para os pés, né? Principalmente quem tem pé seco e tudo mais, acaba ajudando bastante. E os clientes adoravam, né? Então a gente usava aquele óleo bebê simples. Hoje em dia o bebê de osso tem lá neutro para dormir, amêndoas, semente de uva também acho que tem vários, mas a gente usava o neutro, que era o mais baratinho. Mas como eu falei para você, lá no Japão a gente tinha um valor maior de remuneração, então e também esses produtos no Japão acabam sendo bem mais em conta, não tem o custo elevado que tem aqui para gente no Brasil. Eu acho que a questão de imposto influencia muito nesse aspecto. Então a gente consegue utilizar esse tipo de produto sem problema nenhum. Mesmo porque também lá, por exemplo, no Japão, você usa Lancôme, você usa Shiseido, você usa várias marcas famosas e o preço é acessível de acordo com o salário que você recebe, tá bom? A Roseli está perguntando, professor, o que acha de mousse de parafina? Eu nunca utilizei. Eu utilizei a parafina na minha faculdade para a questão de dor de mão, mas o mousse de parafina eu nunca utilizei. Eu acho que deve ser um produto mais caro do que o óleo ou o creme em si, não é verdade? Eu não sei quanto que é, pode me falar, Roseli? Patrícia, muito interessante. Não sabia que poderia usar creme na reflexologia por causa da pressão. Sim, você pode porque você precisa fazer um deslizamento. E até você ajuda a hidratar o pé do cliente. Muita gente hoje em dia tem um pé mais ressecado, né? Então, aí o custo-benefício, às vezes é muito mais caro e não vale a pena, né? Eu não sei se você está falando que pode ser mais caro. Isso, né? A Rita está perguntando, professor, pode ser uma latinha inteira para um óleo inteiro? Não necessariamente, vai colocando, vai mexendo e vai dosando, tá? Então você vai conseguindo trabalhar ali, tá ok? Então você não usa uma latinha para um pote, não, é menos até, tá? É menos. É menos do um pote de óleo Johnson, mesmo pequeno ali, 150, 200 ml, você consegue utilizar mais vezes no dia a dia. Estúdio falou 500 gramas, R$ 28, mas você precisa ter um aparelho para poder deixar ele no mousse, esquentar, aquecer, toda uma preparação, né? O óleo já vem pronto,
né? Você deixa ali temperatura ambiente, bota ali num potinho que vai fazer o uso. Eu acredito que no dia a dia é mais fácil, mais barato, tá? Só para nessa questão, mas a princípio eu também nunca utilizei. Eu sei que, lógico, a parafina tem um calorzinho, né? Porque você tem que aquecer ela para estar utilizando, então às vezes pode ser que seja legal, tá bom? Mas de qualquer modo, né? O óleo, como você mesmo percebeu aí, acho que fica mais caro a parafina, então acaba sendo um custo-benefício melhor, tá bom? Valéria, mas prof, em relação aos óleos vegetais, são carreadores de ativos, então se tem mais vantagem quando utilizados com aromaterapia, dependendo da queixa. Isso, mas isso aí eu vou falar daqui a pouquinho quando eu vou apresentar 5 óleos para vocês, tá bom? Que é uns óleos que eu gosto muito, sim, do dia a dia ali, e aí eu vou estar apresentando para vocês, aí eu vou falar isso. Tem essa vantagem, sim, dos óleos vegetais também, que eles são mais caros. Mas ela não é, assim, uma vantagem exclusiva dos vegetais, porque mesmo com óleo mineral, se você associar o óleo essencial, ele ajuda nesse processo. Talvez não na mesma intensidade de absorção, né? Mas ele ajuda também e nada impede de você estar utilizando, porque aí você pode usar a via olfativa para fazer o processo do efeito do óleo essencial, entendeu? Porque quando você mistura, ele vai dar um cheiro. E aí esse cheiro também, quando o cliente absorve o olfato, ele vai sentir também, entendeu? Então, ela é uma vantagem, sim, é uma vantagem, mas ela não é exclusiva, assim. Você consegue misturar com outro óleo também, tá ok? É só isso, mas com certeza o óleo vegetal, nesse aspecto, ele é melhor para a questão da associação com os óleos essenciais, tá? Isso é verdade, sim. Eu vou falar depois que eu separei já uns óleos essenciais para estar indicando também, tá ok? Bom, falamos desse aspecto então da reflexologia podal, que aí eu gosto de usar um creme, né? Todo dia Natura. Mas em relação aos cremes, vamos resumir os cremes para a gente poder fechar esse assunto. Os cremes de massagem, então, é a mesma coisa, você tem os potes, né? Você pode associar, inclusive, os óleos essenciais nos cremes de massagem também, tá? Não tem problema, se você está em dúvida, óleo de massagem, vegetal, mineral, se você usar o creme, ele vai ter o efeito ali hidratante do mesmo jeito, e aí você consegue usar os óleos essenciais também de acordo com a queixa do seu cliente, tá? Mas os cremes, eles podem ser utilizados tanto para massagem, eles são mais utilizados na questão estética, né? Então tem as empresas, eu falei lá, tem a marca Daga Natural, Hidramais, Ádicos, tem Valmari, tem Vitaderm, tem todas as empresas aí que vocês possam estar conhecendo. Se vocês um dia têm dúvida, né, digita no Google nome creme profissional, tá? Creme de massagem profissional e a cidade de vocês, que provavelmente vai aparecer alguma coisa interessante sim, tá? E para reflexologia, eu particularmente gosto mais. Dá para usar esse creme de massagem corporal na reflexologia? Dá, mas na nossa clínica a gente utiliza mais o que? Um creme hidratante da Natura, da linha Todo Dia. Ele é bem mais preparado para isso. Ele tem uma capacidade de absorção no ponto ideal, a gente consegue fazer o deslizamento e ao mesmo tempo não fica exagerado, não escorrega, tá? Então eu gosto bastante. E aquilo que eu falei para vocês que lá no Japão a gente utilizava o creme Nivea na latinha, misturava com óleo de bebê Johnson e ia colocando umas gotinhas, depois ia misturando, 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 até dar uma liga boa, como a gente percebe, tá? Pega, bota no dedo e verifica o grau de absorção, como desliza, não pode ficar muito oleoso, porque senão você vai escorregar também, tá? Então a ideia não é essa. Você vai colocando e vai misturando, e ele vai absorvendo ali, virando uma mistura, vai ficar mais, vai ficar mais, não é molinho, vai ficar mais, né, molinho, né? Porque o nível ele é um pouco mais firme, mais duro, né, o creme. Então ele vai amolecendo e aí você vai conseguindo utilizar ele numa maior quantidade. Então você consegue diluir um pouquinho ali para não ficar tão caro assim o produto. Mas é uma opção que existe aqui no Brasil, acaba ficando mais caro, não vale a pena. A gente utiliza esse da Natura e aí, né, faz a representação lá, consegue lá os 30% de desconto,
e aí acaba ficando mais barato então para você utilizar. Aquilo que eu falei, sempre quando você tem uma empresa, quando você tem uma estrutura que utiliza maior quantidade, isso vale a pena e você consegue utilizar então de uma maneira que você consiga ter uma diminuição do custo significativo. Faz a representação lá na Natura, então você paga sempre 30% mais barato. Que é como funciona, né? As pessoal que vende Natura, eles têm lá o livrinho e tal, eles têm uma comissão de 30%. Então, se você mesmo compra isso e adquire para uso próprio, também você vai ter esses descontos de 30% que acaba sendo bem bacana e vale a pena, tá? Creme de Nivea com o quê? Que eu usava no Japão para reflexologia podal. É o creme Nivea na latinha com óleo de bebê Johnson. A gente vai misturando até deixar um ponto que você consegue diluir melhor ali, deixa mais mole o creme Nivea, porque ele vem bem mais firme, né? E ele hidrata bem e desliza bem também quando você mistura com óleo Johnson, tá? Vai colocando assim uma medida e vai misturando até achar um ponto bacana, tá? Bacana é quando você coloca na mão e você percebe que ele absorve, mas você consegue deslizar ainda assim na mão. Então você consegue fazer uma reflexologia boa também, hidrata bem o pé, você não vai ficar escorregando ali o ponto, porque fica muito oleoso, por isso que tem que dosar bem ali, tá? Não pode exagerar no óleo de bebê Johnson e você consegue ter um bom resultado com a técnica da reflexologia associada ao creme Nivea e o óleo de bebê Johnson. Ou, né, como eu falei para vocês, o creme hidratante todo dia da Natura, que também funciona bem. O creme da Natura, ele já vem pronto, mas ele é um pouco mais... Ele desliza um pouco mais, tá? O creme Nivea, ele dá uma pegada mais firme, mais firme. Então, como no Japão eu tinha que fazer uma massagem muito mais forte, né, acabava sendo o ideal. Aqui, como a gente não precisa, o deslizamento acaba prevalecendo, né, eu tenho que controlar mais a pressão, porque senão as pessoas não gostam de sentir muita dor, é diferente, né? A cultura, então a gente utiliza o da Natura, que é mais barato, mais acessível e funciona muito bem também, tá ok? Bom, agora eu vou entrar num outro detalhe. A gente falou basicamente dos óleos e cremes para vocês, dei a minha opinião, tá? Mas a gente tem um outro detalhe que eu gosto de óleo, que eu primeiro vou falar do mais simples, que eu uso, por exemplo, esse também da água natural, que tem um pouco de cânfora, mentol, arnica, para quê? Para dores musculares. Então, quando eu uso a ventosa, eu passo esse óleo antes, né, para hidratar. Lembra que eu falei para vocês que é já para preparar melhor a pele, para dar um efeito? Então, eu vou fazer a ventosa, eu passo esse óleo antes, que ele é justamente para essa questão de dor muscular. Então, se a pessoa tem uma dor na lombar, tem uma dor no ombro, dor no trapézio, é um óleo bacana da gente estar utilizando, tá? E ele também é acessível no mercado, é um pouco mais caro, lógico, porque ele tem mais ativos, mas ele é bem bacana também, tá? O Dan Brandão, estou buscando outras marcas de óleo vegetal, pois perdi uns jogos de toalha, pois o óleo ficou na fibra de algodão. Fiz a lavagem da alga morna, mas manchou as toalhas. Tem esse outro aspecto também. Óleo vegetal mancha muito toalha e lençol. Mancha muito. Na verdade, todos os óleos mancham, tá? Isso é um processo normal e você tem que se adaptar a isso, tá? E tem que dosar na quantidade, na verdade, tá? Para poder não ficar manchando muito. Não precisa utilizar muito óleo. Vai só no suficiente. Lógico que se for um homem com muito pelo, vai te exigir um pouco mais de óleo, tá? Mas se não for, controla, usa o mínimo possível. Nesse caso, para mim, menos é mais. As pessoas não gostam muito, na grande maioria das pessoas, pela minha experiência, as pessoas não gostam de sair muito, né, oleados, assim, com excesso de óleo. A não ser que seja aquela coisa da massagem indiana, da Ayurveda, aí o pessoal adora óleo mesmo, tá? Eles querem tomar banho de óleo, mas fora isso, eu acredito que a maioria das pessoas não curtem. Tanto que a gente tem cliente que até gosta de tomar banho depois da massagem para tirar aquele excesso de óleo do corpo. Então, quanto menos você utilizar, melhor. E aí, consequentemente, menos problema com a toalha, com o lençol você vai ter também, tá? Então, isso também ajuda e é legal a gente pensar nesses aspectos, tá bom?
Bom, e aí o meu segredinho de óleo canforado é esse daqui. Vocês anotem o nome, Kunlun Oil. Ele, infelizmente, ele não tem para vender no Brasil, tá? Antigamente a gente achava ele na Liberdade, em algumas lojas em São Paulo, no bairro da Liberdade, o pessoal trazia e importava e tinha na bancada, assim, você ia lá e perguntava se eles tinham óleo de massagem. Esse óleo eu conheci pela primeira vez faz muito tempo na clínica de shiatsu da Luísa Sato. Eu acho que eu nunca falei muito para vocês aqui da Luísa Sato, mas a Luísa Sato foi uma das minhas inspiradoras em termos de trabalho, em termos de atuação profissional no shiatsu, né? Infelizmente ela faleceu há uns 7 anos atrás de aneurisma. Ela trabalhava muito, né? Ela chegou a ter mais de 30 lojas clínicas de shiatsu no Brasil, foi uma das precursoras. Eu tive a felicidade de conhecê-la em 1999, quando eu voltei do Japão. Né? Ela estava abrindo a terceira clínica dela lá na Frei Caneca, nem sei se ainda tem hoje, vou dar uma olhada lá no site depois. E aí eu tive a opção de estar entrando para trabalhar nessa clínica, por quê? Porque eu tinha acabado de voltar do Japão e a minha técnica era a técnica que ela gostava muito, ela já tinha contratado o pessoal que tinha trabalhado na empresa que eu trabalhava no Japão, então ela já tinha essa experiência e aí, inclusive, lógico que eu cheguei até ela por indicação, mas nessa mesma época eu acabei decidindo estudar, passei no vestibular em Londrina e aí eu tinha a opção, putz, se eu fosse trabalhar, eu não ia conseguir fazer o cursinho, estudar para fazer fisioterapia e aí eu acabei optando por continuar os estudos e por fim consegui ter sucesso, passei em fisioterapia aqui em Londrina, mudei para Londrina, saí de São Paulo, mudei para Londrina e na clínica da Luísa Sato, eles utilizavam bastante esse óleo. Eu não sei nem se eles conseguem utilizar ainda, por quê? Porque eu já fui inúmeras vezes depois para São Paulo procurar esse óleo e não acho. Eu tive a sorte de ter ido um pouco antes de começar a pandemia para o Canadá, no meu irmão, e lá tem um bairro, né, que é tradicional nesses lugares, que é o Chinatown, né, como se fosse a Liberdade lá da cidade dele. E lá eu encontrei esse óleo, então eu fiz umas compras e trouxe para estar utilizando, tá? Eu sei que nos Estados Unidos antigamente a gente conseguia comprar pelo eBay, né, pela Amazon e mandava entregar, mas aí o custo fica altíssimo, fica altíssimo. Hoje com o dólar ele já está mais caro. O preço médio do dólar dele é 10 a 15 dólares, às vezes você acha em promoção por 7, 8 dólares, mas o preço médio é 10 dólares, já encontrei por 15 dólares, tá? Então é um preço razoavelmente bom, porém, com o dólar mais alto, agora o produto acaba ficando bem mais caro, né? Então, quando eu conheci o dólar, acho que era 2, 3 reais, então 3 vezes 10, 30 reais um potinho desse óleo, bacana. Hoje, né, 6 reais, 6 vezes 10, 60 reais. Então, a gente tem que entender melhor aí a situação, mas ele é muito bom para dor cervical, para dor lombar, para dor muscular em geral, para alívio, né? Ele tem outras funções também e é bem bacana, tá? Então anotem, se por um acaso um dia alguém for para os Estados Unidos, for para o Canadá ou for para fora do país e encontrar, tiver nessa cidade, por exemplo, Nova York eu sei que tem, se eu não me engano Miami também talvez tenha, eu sei que em Calgary lá no Canadá, que é onde meu irmão mora, tem também uma cidade da China, um Chinatown, né? Você provavelmente procurando por ali, você vai encontrar esse tipo de óleo, tá ok? Que é um óleo que é para realmente dar um efeito melhor no seu resultado. A gente precisa agregar esse tipo de produto no nosso dia a dia para potencializar os nossos resultados mesmo, tá? Tem que tomar cuidado, por quê? Porque ele não é importado oficialmente para o Brasil, então ele não tem ali toda a questão da vigilância sanitária e tudo mais. Então a gente geralmente usa
mas em casos em que realmente é necessário, tá ok? Bom, aí agora, qual o melhor creme de massagem para face? Nossa, eu não atuo muito com a face, mas por experiência assim profissional, face é um negócio muito delicado, né? Então, procure utilizar um produto de boa qualidade, de empresas mais reconhecidas no mercado, Vitaderm, Adicus, Valmare, principalmente. A Lacma está crescendo muito, tem alguns produtos bons. Ou nesse nível, acho que a Creio Cosméticos, ele é o mais barato dessas 5, vamos dizer assim, empresas que tem de estética, né? Mas esses são os melhores. Ou você usa algum creme facial hidratante de alguma marca de uso pessoal que você possa também disponibilizar para os seus clientes. Mas de modo geral, dessas empresas de cosmético, elas são bem conhecidas e vale mais a pena do que você ficar procurando um ou outro que não seja testado, alergia, tudo mais. É isso que eu falo em relação àquele Kwanlun Oil que eu mostrei para vocês, o olhinho chinês. Como ele não é passado pela Anvisa, então não vale a pena você passar na face nunca. Você não sabe a reação que vai dar, tá? Não faça isso, não faça isso. Então use na face dos clientes, que é uma região mais delicada, as pessoas, se acontecer alguma coisa, vai ter dor de cabeça com certeza, tá? Então procure sempre trabalhar nesse aspecto que é melhor, ó. Na face tem que ser um creme próprio para face, de preferência neutro. Eu também acredito nisso, tá? A questão assim, além de ser neutro tudo, eu ainda prefiro investir um pouco mais e pegar de alguma empresa que tenha mais respaldo no Brasil, tá? Eu prefiro, né, nesse aspecto, tá ok? Agora a gente vai fechar esse tema de hoje falando um pouquinho sobre os óleos essenciais. Então eu gosto de dar essas 5 dicas, tá? Isso, alergia de maneira alguma, pelo amor de Deus, vamos tomar cuidado, porque se der alguma reação alérgica na face é pepino, né? Dor de cabeça grande. Então vamos lá, falar um pouquinho sobre os óleos essenciais. Eu tenho aqui só para vocês observarem, né? Por exemplo, para ansiedade e estresse, o básico é a lavanda. Então você pode associar tanto no óleo de massagem, como nos cremes, tá? Ou na reflexologia, tá? O óleo de massagem vegetal, ele é um carreador, como a Valéria falou pra gente. Então, ele é o melhor de todos, ele é o melhor de todos, vai ter um efeito muito bacana. Então, se você souber que o seu cliente está muito ansioso, está muito estressado, use um óleo essencial de lavanda junto com a sua massagem, você vai potencializar o resultado do seu trabalho, tá? Eu não sou dos mais experts em aromaterapia, né? Eu só fui aprendendo o mínimo necessário para poder melhorar o meu resultado, tá? Então, é nesse aspecto, assim, eu não gosto de fazer muitos blends, muitas misturas, eu sei, eu venho estudando isso agora para poder melhorar, passar orientações melhores até para vocês também, tá? Eu venho trabalhando nessa questão, mas assim, o óleo essencial de lavanda, ele é básico, ele é o mestre, ele é o must de todos os óleos essenciais que existe para a questão do estresse e da ansiedade, não tenha dúvidas disso, tá ok? Agora, um outro óleo que a gente tem, que é muito bacana, é o Tea Tree ou melaleuca. Melaleuca, esse óleo essencial também é muito bom para imunidade. Então, se você tem aí um serviço tal e a pessoa tá querendo, né, melhorar a sua essência, ele é um óleo mais caro, então não dá pra gente ficar utilizando assim aleatoriamente em todos os clientes, tá? Ele é um óleo essencial mais caro. Dá uma olhada, pesquisa bem e dá para estar utilizando para melhorar a imunidade nesse aspecto, tá? Eu uso em todos os meus atendimentos de reflexologia e um difusor umidificador é maravilhoso. Sim, né? Você pode utilizar como via de ação olfativa, né? Mas você pode utilizar também no óleo vegetal carreador para penetração na pele mesmo, tá? Então esse aí você potencializa mais ainda o efeito do óleo essencial, tá ok?
Então, o Tea Tree também é bem bacana. Outro que a gente pode estar utilizando aqui para dor muscular e tensão muscular. O pimenta preta ou pimenta negra, tá? É um óleo essencial já mais acessível, então isso dá para você ter lá mais perto de você e utilizar com mais frequência. Então, a pimenta tem essa capacidade analgésica, tanto que se a pessoa come muita pimenta, ela acaba perdendo a sensibilidade, não é mesmo? Então, esse é o sentido então do óleo essencial também. Então, você consegue estar utilizando, você tem um efeito bacana para dores crônicas em geral. Então, pense nisso também, utilizando esse óleo essencial, vale a pena você ter. E eu gosto de utilizar do jeito que eu estou falando assim, pouco a pouco, porque não vale a pena a gente ter muita coisa na nossa clínica e não utilizar, né? A gente tem pouco e vai utilizando da melhor maneira possível, tá? E um outro que é para depressão, né, muito utilizado também, é o Ylang Ylang. Então, às vezes, vem ali algum cliente que tem uma questão depressiva e às vezes a gente não consegue trabalhar muito bem esse cliente. Então, quando você coloca um Ylang Ylang no dia a dia dele e tal, você consegue estar ajudando e faz muita diferença também, tá? Você não precisa falar nem nada para o seu cliente. Você percebe que ele é um pouco mais do contra, que ele não tem muito estímulo, não tem muita vontade, tem mais preguiça, tudo tem uma desculpa. Aí vai lá e coloca um, né, só para dar um efeito assim, é, secundário, né, na sua massagem, no alívio da dor, da tensão que ele tem. A queixa principal dele vai ser dor, provavelmente, né? Mas indiretamente tem essa questão e às vezes vale a pena, tá? A gente não é psicólogo, a gente não é psiquiatra, não é nada, mas a gente só quer ajudar o cliente. O que a gente tem que ter um bom senso e um limite é para realmente não querer ser mais do que nós somos. A nossa função é essa, é ajudar. E aí eu não vou ficar entrando no mérito de realmente falar, não, eu curei depressão. Não é isso. Tá longe de mim, longe da gente, massoterapeuta. A gente tem que conhecer os nossos limites, tá? Se realmente estiver interferindo muito e você perceber, encaminhe para um médico, encaminhe para um psicólogo. Às vezes eu sei que depressão é um tema delicado da gente estar abordando com o cliente. Então, quando você às vezes consegue, através de um óleo desse, por exemplo, dá só dar um despertar nele, dar uma ajuda, dar um up, e de repente ele se abre com você, aí sim você consegue dar uma ajuda para orientar ele melhor, tá? E pedir para ele realmente buscar uma ajuda profissional mais adequada é o ideal, tá bom? Tem mais um aqui que eu separei, que eu gosto bastante, que é o jasmim. O jasmim, deixei ali a folha, a flor para vocês conhecerem, né? Ele é interessante também para insônia, por exemplo. Então é um outro óleo essencial que você pode dar. Se a pessoa tá. Porque a insônia é terrível, né, gente? Se você tem insônia, você começa a ter uma série de outros sintomas, outras queixas, e a base de tudo é a insônia. Como você não dormiu bem, quando você não teve uma boa recuperação do seu corpo para o dia a dia, meu, você fica acabado e isso acaba interferindo em tudo. Então é realmente algo que a gente tem que trabalhar. E a massagem ajuda muito em geral. Para ajudar um pouquinho mais, você pode colocar. Muita gente hoje em dia vem falando comigo, como eu atuo bastante com a massoterapia, e eu sei que o óleo essencial é muito importante, ajuda muito, né, a melhorar os resultados, a potencializar os efeitos da massagem. Mas eu não tenho muito conhecimento e o pessoal do Terra tem entrado em contato comigo para poder fazer essa divulgação, para entrar no mercado. Eu particularmente assim não tenho muita afinidade com esse marketing de rede, né, marketing de multinível, mas eu tenho vários amigos que são muito bons nisso, que trabalham com isso, tem muito resultado, eu acho isso bacana, tá? Eu acho muito bacana. E provavelmente eu vou estar chamando às vezes algum ou outro especializado nisso para fazer às vezes uma live, né? Por quê? Porque isso vai acrescentar mais ainda para vocês. Os cítricos são calmantes sim, tá? Os cítricos, limão, capim-limão, laranja, eles são muito bons e tem uma variedade de utilização que realmente é fora de série. Tem outros exemplos ali, eu acabei escolhendo só esses mais clássicos e o que já tem mais evidência, tá? Mais resultados. Só por isso.
Então, pessoal, desculpa hoje pelo horário, embora eu percebi hoje que às 10 horas parece que o Ibope é melhor. Vocês concordam? Eu vou estar perguntando. Se vocês acharem que 10 horas é melhor, para mim também não tem problema. Eu até tenho mais tempo de preparar aqui o material para você. Isso é verdade. Isso é verdade, né? O do Terra é muito caro, é muito caro. Mesmo você fazendo lá o cadastro e tudo mais, eu achei realmente muito caro e às vezes você tem que analisar o custo-benefício. Se você for bom, né, em termos de vendas, marketing multinível e tudo mais, de repente até vale a pena, né? De repente até vale a pena. Tô vendo que a maioria está se manifestando sim, olha que bacana, tá? Vou deixar uma enquete logo agora assim, tá? Vocês preferem live na segunda-feira às 10 horas? Aí eu vou colocar lá sim ou não. E aí se a maioria preferir, a gente muda. Por mim não tem problema nenhum, tá? Eu tava fazendo toda segunda-feira às 9 da manhã. Mas, se vocês preferirem às 10, beleza, eu faço às 10 horas. Para mim até dá para trabalhar um pouquinho melhor na preparação aqui do material para vocês, tá ok? Então, pessoal, hoje, né, peço desculpas de novo, que realmente assim era para ser às 9, mas não foi. Provavelmente eu tô vendo que semana que vem vai ser às 10 horas, tá? A gente vai voltar às 10. E pro pessoal que é meu aluno, né, da nossa turma, tá? Vamos nos encontrar hoje às 9 horas da noite. Temos uma outra aula hoje à noite, tá bom? E para o pessoal que não é da minha primeira turma, do curso de massoterapia de sucesso, massoterapeuta de sucesso, não tem problema. A gente em breve vai estar lançando a próxima turma, tá? Provavelmente em junho a gente já vai estar lançando essa turma. E aí a gente, né, vai estar lançando e divulgando para vocês, tá ok? Patrícia, live sobre Quick. Eu acho que eu já fiz alguma. Procura aqui no meu post no Instagram, que eu acho que eu já fiz. Se eu achar lá também para você, eu marco você por direct, tá ok, Patrícia? Então, pessoal, tchau, tchau. Muito obrigado pela participação, compreensão de vocês. Realmente vocês são fantásticos. E eu, por mais que tenha tido todo atraso, eu falei assim, não posso deixar de falar hoje com vocês, de conversar e de fazer a live, não é mesmo? Então, acho que deu certo, por mais que o horário tenha passado um pouquinho, vai ficar gravado, né, lá no IGTV. Abraço, até mais. Tchau, tchau. Acupuntura estética. Legal, vamos estar falando sim. A acupuntura estética é um pouquinho mais específico, né? Um tema. Mas a gente pode estar falando um pouco sim também. Aqui a gente tende a falar um pouquinho mais no geral para o massoterapeuta mesmo, tá? Mas é um tema que daqui a um tempo a gente pode estar colocando em pauta para a gente estar falando um pouquinho da acupuntura também. Aí eu falo algumas coisas da acupuntura estética também. Celi, desculpa. Prof, você poderia deixar por escrito os óleos e os cremes que você indicou e seus benefícios? Posso sim. Vou deixar na descrição, tá? E vou colocar lá. É isso, Celi? Tá respondido? Mas não tem muito segredo, tá? E dos óleos essenciais ou você quer de todo o conteúdo da aula? Mas eu vou tentar deixar o mais abrangente possível ali, tá bom? Então é isso. É isso mesmo ou você tinha feito alguma outra pergunta, Celi? Você ainda tá aí? Eduarda, bem-vinda. A gente já tá terminando, tá? Já estamos saindo aqui. Deixa eu ver se a Celi fez uma outra pergunta e eu não vi. Darlan, tchau, tchau, Darlan. Acho que não, acho que era isso mesmo, né, Celi? É isso mesmo. Então tá bom. Já vou estar encerrando aqui e vou estar fazendo a descrição lá para vocês, tá? Abraços e até mais. Até semana que vem.